E aí, galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. Antes de mais nada, curta o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você estar sempre ciente das novidades aqui do canal. O Cangaceiro HQ ele tem agora um link da Amazon, onde você, clicando e comprando através dos nossos links, você ajuda o canal a crescer cada vez mais sem impactar no valor final da sua compra. Lembrando que você faz isso se quiser e se puder, porque o mais importante é a sua presença aqui no vídeo, tá bom? Galera, hoje a gente vai falar sobre um fumete, mas não é qualquer fumete, exato, a gente vai falar sobre o fantasma. Mas aí, peraí, Jefferson, mas o fantasma ele não é um personagem norte-americano, né, criado lá nos Estados Unidos, tal, e que fez muito sucesso também aqui no Brasil e em vários outros, tal. E aí, como assim é um fumete? É porque, galera, ano passado a Mitos Editora ela lançou esse encadernado de luxo aqui, muito top, né, capa dura, tal, num formato equivalente ao do Ken Parker, né, em termos de tamanho. Então tem uma leitura bem gostosa, com 352 páginas e 10 histórias inéditas, porque nenhuma delas foi lançada aqui no Brasil, produzidas na Itália, por uma editora chamada Fratelli Spada. E essas histórias elas foram publicadas, pelo menos essas aqui, durante a década de 60, tá bom? Então, são bem antigas, mas todas elas inéditas, para você ter uma noção de como tem coisa do fantasma que ainda não saiu no Brasil. E é um personagem que ele continua fazendo muito sucesso em diversos países lá fora, em especial na Austrália e na Suécia. Então, a Mitos, ela, quando trouxe esse material, assim, eu fiquei realmente muito curioso para ler e fiquei muito satisfeito, né, em ver que em vários lugares do mundo as pessoas conheceram o personagem. Lembrando que o King's Future Syndicate ele tem um sistema de licenciamento, né? Ele tem os direitos do fantasma e pode licenciar para que outras pessoas publiquem as histórias do personagem. Mas também eles podem licenciar o direito de produção dessas histórias. Então muitos países aí pelo mundo acabam produzindo suas próprias histórias do fantasma, contanto que respeitem algumas normas, tal, né? Não pode mudar tanto assim o personagem. Nesse caso aqui, o interessante, né, é que lá na Itália, na década de 60, 70, o nosso personagem aqui, o espírito que anda, também tinha um uniforme vermelho, parecido com o que rolava aqui no Brasil, né, quando ele começou a ser publicado aqui por diversos anos, e que muita gente aí, saudosista, né, diz assim, nossa, o fantasma verdadeiro é o fantasma vermelho, né, cara... Na verdade, o Lee Falk, né, isso aí eu estou usando aqui como fonte, o Fantasma Brasil, né, um canal maravilhoso do meu amigo Glaucio, um abraço. Ele fala, né, que o fantasma, na concepção original do Lee Falk, ele seria cinza, mas depois de alguns anos acabou que a cor original ficou sendo a roxa tradicional que a gente já conhece, né. Muitos países optaram por mudar um pouco a coloração. No caso da Suécia é azul, né? Um azul, a gente teve a oportunidade de ver isso naquela mensal que a Mitos publicou. E assim, aqui na Itália foi vermelho, né? Era vermelho antigamente. O destaque maior, na minha opinião, fica a cargo da arte. Né? Aqui a gente tem uma noção dos artistas que desenharam o fantasma nessas 10 histórias, mas nós não sabemos quem é o roteirista, eles não acreditavam o roteirista. Mas temos aqui o Germano Ferri, que para mim é o melhor, cara, a arte dele é muito boa. Temos o Sênio Pratesi e o Nani Silvestrini. São 3 artistas que que desenharam, né, as histórias aqui do fantasma na Itália e, cara, fizeram um ótimo trabalho. A maior parte deles tenta emular um pouco o estilo do Sideberry, mas assim, visivelmente você identifica o estilo de cada um. E o roteiro, cara, apesar de terem dito que são histórias simples, são, né? Afinal, década de 60 e tal. Mas assim, eu ainda acho que são muito bem construídos. Eu acho que o grande problema aqui é que as histórias elas são autocontidas. Cada historinha aqui tem cerca de 30 páginas
e elas são autossuficientes, você não precisa saber nada antes nem depois, você entende direitinho ali, elas são completinhas. Mas tem umas que tem um potencial para ficar melhor, sabe? Tipo, se fosse uma saga com 3, 4 partes, assim, talvez se desenvolvesse e se tornasse algo ainda mais épico. Mas falando aqui do formato, né? Como eu disse antes, é um capa dura. Olha essa guarda, né? Que guarda bonita essa daqui que a Mythos escolheu. Né? Muito legal. Papel offset de alta gramatura. Meu, é bem robusto aqui o papel. Tem um texto de apoio aqui no começo. Né? Deixa eu colocar aqui o título do texto. O Fantasma, né? Fantasma a Italiana, escrito pelo Glaucio, do canal Fantasma Brasil. Eu vou deixar linkado aí, né, o canal do Glaucio, que é muito bom, recomendo demais. Se você não conhece, se você quer pelo menos saber um pouco mais do personagem que é tão histórico e icônico para a história dos quadrinhos. Aqui nós temos uma coisa que eu acho que deveria ter nas Grandes Aventuras do Tex, né? Que é a capa da história e depois a história. Cara, e são capas lindas, meu. São capas muito bonitas. E depois vem a história em si. A história em si. E aí vem a polêmica, né? Que muita gente falou assim, porque vocês vão ver aí algumas imagens que eu vou colocar, que algumas páginas elas vão estar meio desbotadas, assim, uma coloração meio diferente, meio monocromático até, né? Um tom de vermelho, laranja, assim, e branco. E outras páginas vai estar a coloração real, de boa, assim. Eu acho que até deve ter sido refeita essa coloração. E aí foi explicado que essa manobra, né, na coloração era comum nos originais italianos. Então, o que a Mythos fez foi justamente reproduzir aquilo da forma que era naquele tempo. E isso aqui, gente, essa publicação, juntamente com aquele lá do Jim Aparo, né, faz parte de uma linha de produção da Mythos que eles gostam de chamar de vintage, né? Ou seja, é um material realmente com uma atmosfera retrô, que tenta emular um quadrinho antigo, mas que tem bons materiais, tem um bom acabamento, né? Fazendo o possível para manter algumas características da obra naquela época. Então, quando você leu lá, quando a gente falou aqui, inclusive, sobre o fantasma do Jim Aparo, você vê que eles colocaram os anúncios da época, as propagandas que tinham. Aqui, eles mantiveram essa coloração. E eu confesso a vocês, quando a gente fala assim, né, parece besteira, não, a porcaria, arruinou o quadrinho, né? Não. Se você for ler, velho, depois de 10 páginas, você não vai saber a menor, não vai sentir diferença nenhuma. Por quê? Porque o roteiro, o texto, ele é muito envolvente e a arte, ela é incrível, velho. A arte, ela é sensacional. Aqui, o que realmente vai lhe chamar muito a atenção é justamente essa questão da arte, que, inclusive, assim, meu, é difícil você ver um quadrinho nesse período, né, na década de 60, com uma qualidade artística tão grande, né? Digo isso no caso dos Estados Unidos, tal, que eu acho que os caras, assim, às vezes acertavam com alguns artistas e com outros ficava meio a desejar. E aqui não, velho, aqui o nível é muito alto mesmo. Mas, assim, eu não vou resenhar todas as histórias do personagem, claro, né? Eu não vou falar sobre todas as histórias, mas tem algumas que vale a pena a gente mencionar. A primeira história, né, que foi lançada em 63, chamada O Pirata Sombrio, é uma história, cara, que vai apresentar um herdeiro da Irmandade Singh. E, meu, esse cara, ele vai fazer um conflito tão grande, claro que é tudo meio simples, né? Ele sequestra a Diana e acaba meio que tentando chantagear o fantasma para ele não impedir que o Singh volte a dominar ali a região, entendeu? Então é uma história que ela flerta com conspiração política, com questões sociais,
mas que, novamente, por ser 30 páginas, ser um quadrinho voltado para um público talvez mais ingênuo na época, acaba ficando só na sugestão, né? Não se aprofunda tanto. A arte, novamente, que é do Ferri, é linda, é muito boa. A outra história que eu gostaria de destacar aqui, que eu gostei muito, é uma chamada Meteoritos Misteriosos. É uma história de ficção científica com fantasma, galera. Tipo, caem dois meteoritos, não só um, caem dois meteoritos seguidos, assim, lá em Bangala. E o fantasma vai investigar, né? Ele pensa a princípio que eram meteoritos, mas na verdade é algo mais, tá entendendo? E aí envolve conspiração política, envolve toda uma questão armamentista também. E aí a gente tem que entender o seguinte, que durante a década de 60 tá rolando uma parada, meu irmão, chamada Guerra Fria. E aí você vai ver que esse evento ele acaba perpassando um pouco da história, das histórias aqui nesse encadernado. E basicamente foi o seguinte, gente, foi um confronto político e uma competição armamentista também entre a União Soviética, a antiga União Soviética, não existe mais, né? E os Estados Unidos. Claro que esses dois países eles nunca se enfrentaram diretamente, seria assim, um cataclisma, né? Porque eram as duas maiores potências nucleares do planeta, ainda são, né? E aí ficava aquele medo, né? Um tentando mostrar que tinha mais armas que outros, ou que eram mais desenvolvidos cientificamente falando, enquanto influenciavam outros países a se degladiarem, né? Então, teve muita guerra na época? Teve, mas não houve o confronto realmente, assim, direto entre norte-americanos e soviéticos, tá bom? E aqui a gente vai ver muito isso, essa conspiração, esse lance de espionagem e tal, é muito presente em algumas dessas histórias, tá certo? E aí, novamente, né, tem um potencial muito grande, mas né, fica meio que nas entrelinhas. Uma outra história interessante que tem aqui é uma que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, né, o fantasma tentando combater aí os japoneses. E nós temos uma história assim, escrita pelo Lee Falk, chamada O Fantasma Vai à Guerra, né? Acho que a última vez que saiu aqui no Brasil foi no encadernado da editora Pixel, né? Saiu em cores. E é uma história legal, a do Lee Falk, e essa também, né? Só que ela apresenta, no caso aqui, uma arte bem melhor, né? Bem mais atual, assim. E mostra o fantasma estrategista, né? Para ajudar aí seus companheiros a combater os japoneses, né? Então, são diversas histórias aqui muito boas mesmo. Algumas que mostram como o fantasma é heróico, é imponente, é forte. Essa dinâmica dele com a Diana também está muito presente aqui. Eu acho isso bem legal. A Diana, ela ao mesmo tempo que ela às vezes serve de donzela em perigo, né? Ela é bem forte, ela tenta se soltar, ela tem uma personalidade muito forte. E, por fim, eu queria comentar também uma história que ela é uma das últimas aqui. Eu acho que se chama... eu acho que é Obrigado Fantasma. Deixa eu ver qual é o título aqui. Obrigado Fantasma, que é uma história, cara, em que o fantasma ele tava para ir visitar a Diana e ele foi ia trocar de roupa, né? Botar aquela roupa lá do Sr. Walker, né? Que é um casaco, óculos, chapéu. E aí ele vai na casa de um amigo e esse amigo ele foi sequestrado. Ele entra na casa lá, vê sinais de luta e tal. E ele, poxa, ele fica naquela, caramba, velho, eu já sou queimado com a mãe da Diana. Eu acho isso interessante, porque a mãe da Diana, ela no começo, principalmente, ela não curtia muito o Walker, né? Pô, esse cara nunca vem aqui, esse bicho só vive lá na selva, lá em Bangala, ele não te dá valor, né? Aquela sogra chata que fica aí querendo acabar com o teu relacionamento. Pode ser que alguém se identifique, né? Então, é mais ou menos isso, né? E aí o fantasma, cara, mas eu não posso, velho. Eu não posso deixar um amigo em perigo, né? Enquanto eu vou viajar, curtir com a minha namorada, né? Então, ele acaba deixando de visitar aí a namorada
arriscando se queimar ainda mais com a sogra para poder ajudar o amigo, né, velho? Para poder salvar o seu amigo. E aí, poxa, é uma história muito legal, novamente, que merecia ser mais extensa para ter talvez uma abordagem ainda mais aventuresca, porque é uma aventura de tirar o fôlego, mas fica aí, né, nessas 30 páginas, que eu já acho bom, né? Eu acho que é um número de páginas interessante, né? Mas, como eu disse antes, tem histórias aqui que tem um potencial muito grande. Mas é isso, né, galera? Se vale a pena você adquirir esse material, vale com certeza. Eu aconselho você a procurar promoções, porque esse material está com preço de capa bem alto, né? Na casa aí dos R$ 100. Então pega a promoção no site da Mitos. Eu vou deixar o link da Amazon aqui, mas assim, vai se você quiser. E outra, vê se tem algum desconto. Se aparecer com desconto, vale a pena sim, para você também não impactar demais a tua renda, beleza? Mas vale, velho. Adorei essa leitura. Eu espero que a Mitos traga mais histórias, porque foram anos e anos, né, da Fratelli Spada publicando O Espírito que Anda, e eu quero mais, tá bom? Valeu, galera. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Um abraço e bora ler quadrinhos.